para abrirem as nossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Colossenses, em seu capítulo 4. A Epístola de Paulo aos Colossenses, em seu capítulo 4. Nós temos aqui uma exortação de extrema importância para as nossas vidas e para a propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra santa de Deus diz, do versículo 2 até o versículo 6, o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Meus amados irmãos, que o Senhor Deus e Pai aplique em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas a sua palavra. O nosso texto é uma exortação não só a orar, mas o nosso texto é uma exortação a sermos perseverantes na oração. Amados irmãos, muitas vezes assuntos como oração, leitura da Bíblia são estudados, são entendidos, mas não são praticados. E aí é o grande problema. Todos nós que cremos em Jesus como o único e todo suficiente Salvador, nós somos ensinados pelas Sagradas Escrituras que devemos orar. As Sagradas Escrituras nos ensinam a respeito da oração, seja pela sua multiplicidade de exemplos de pessoas orando, seja pela exortação direta de Deus mandando que devemos orar. O Senhor nos ensina que devemos orar. O Senhor nos ensina que devemos praticar continuamente a oração. Mas, apesar de sermos sabedores disso, nem sempre somos cumpridores. Nem sempre somos cumpridores daquilo que nos é ensinada pela palavra do nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos esta noite a passagem que encontra-se em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 18. Assim está dito na santa e bendita palavra de Deus: está alguém entre vós aflito? Ore. Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo
pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amados irmãos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Logo, amados, o que devemos fazer? Orar. Orar. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem a responsabilidade de orar pela propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que a principal pedido de oração é por salvação de almas. O principal pedido de oração é pela propagação, pela falação do Evangelho de Jesus. Paulo tem essa preocupação de pedir que haja oração pela propagação do Evangelho de Cristo. Não somente aqui em Colossenses, mas também em Efésios, ele se remete à igreja pedindo que haja oração pela propagação da palavra, pelo abrir da boca, para que haja notoriedade ao Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 19, a palavra santa de Deus diz: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo quer dar notoriedade ao Evangelho e ele conta com as orações dos santos para que Deus o use nesse processo de tornar notório o Evangelho. Bom, nós podemos entender, irmãos, que é necessário que haja uma constância nas orações, pelos pregadores da palavra de Deus, pelos evangelistas e por todos os crentes, para que todos os crentes tenham um compromisso, um comprometimento com a notoriedade do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, os crentes não foram feitos agentes secretos. Os crentes são luzeiros, e quando se acende uma lâmpada, não se coloca debaixo da cama, se coloca nos lugares altos para que possa dar claridade. Os crentes têm essa obrigação escriturística de serem pregadores da palavra do nosso Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, orai sem cessar. Orai sem cessar, devemos orar continuamente, devemos orar todos os dias, não aquela oração mecânica na hora do café da manhã, que muitas vezes esquecemos, na hora do almoço e na hora do jantar, quando vamos nos deitar, só mecanicamente: Senhor, abençoa esse alimento, Senhor, obrigado pelo dia e me dá uma boa noite de sono. Maravilha, temos que orar assim também, mas não é só isso, irmãos. Nós precisamos separar tempo para estarmos conversando com o nosso Deus. Nós precisamos separar tempo para estarmos conversando com o nosso Deus. E aí nós temos uma questão: tempo. Quando nós falamos em tempo, a maioria de nós rapidamente dizemos: não tenho tempo. Não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para a obra missionária, não tenho tempo para a leitura da Bíblia, não tenho tempo para a oração, não tenho tempo para reunir
com os amados irmãos para adorar a Deus. Tempo. O tempo é um elemento interessantíssimo e ele passa. Ele passa. Há alguns exercícios que às vezes são interessantes, alguns exercícios que nos exortam. Por exemplo, se nós olharmos uma foto nossa de 10 anos atrás, perceberemos muitas diferenças. Marcas do tempo encontram-se em nosso rosto. Marcas do tempo encontram-se em nosso cabelo. Marcas do tempo encontram-se em todas as células do nosso corpo. O tempo passa. Meus amados irmãos, e eu refleti sobre a nossa vida na Terra, ou o tempo que estamos na Terra, e eu vou ser bem franco com os irmãos. Muito pouco aproveita-se se não for aplicado no aproveitável. Da nossa vida, muito pouco se aproveita se não for aplicado no que é certo, na pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vimos aqui os estudos no estudo do livro de Jonas, que as emoções não são tão importantes quando vistas do ponto de vista eterno, que o fazer com satisfação ou não tem tanta importância. Nós aprendemos muito com Jonas. Jonas pregou, Deus salvou e Jonas achou ruim. Mas o que Deus fez foi feito, amém? Deus pode usá-lo. Deus pode usar você para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Mas você, eu, nós, essa igreja, tem um problema com o tempo. Tem um problema com o tempo. Às vezes nós nos envolvemos tanto com o mau uso do tempo que não temos tempo para servirmos ao Senhor. Mas Deus, em sua graça, em sua misericórdia, nos ensina quando Ele diz na sua palavra, remindo o tempo, colocando uma régua no tempo, nós precisamos organizar o tempo da nossa vida para aplicarmos naquilo que realmente importa. Ao orarmos, irmãos, não devemos nos aproximar do Senhor com o coração rancoroso. Ao orarmos, não devemos estar arengando com o Senhor como fez Jonas. Ao orarmos, nós devemos agradecer pelo que o Senhor nos tem dado. Agradecer. A nossa mente, a nossa vida, ela tem uma tendência de observar mais os pontos falhos, de olharmos mais para aquilo que não temos. E olha que besteira, olhar para o que não tem, reclamar pelo que não tem, em vez de agradecer pelo que tem. Então, uma das características é a velação, ou velar a oração com ação de graças. A oração deve ser entregue ao Senhor com um espírito de gratidão. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. É mais fácil reclamar. É mais fácil olhar. Eu vou dar uns exemplos que é bem comum aqui na nossa região. Quando chove, o pessoal planta, tem a safra de milho,
pessoal começa a fazer pamonha, né? E às vezes as pessoas partem uma boa pamonha no prato, botam o primeiro pedaço na boca, gosta do que sentiu, aí olha em torno da mesa e diz: mas rapaz, essa pamonha com queijo ficava muito boa. Acontece isso? Eu já vi pessoas fazendo isso, certo? Mas não era melhor agradecer a pamonha que tinha ali? Outra, a pessoa coloca um prato de sopa de costela, ou uma sopa de tutano, né, de perna de boi, uma maravilha ali, e o camarada começa a comer aquela sopa, e aquela sopa está muito boa. Aí ele olha para a mesa e diz: mas rapaz, está faltando pimenta. Ou seja, é a natureza humana. É a natureza humana. A palavra de Deus, olha, agradecendo: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, é necessário a gente aprender isso, irmãos. E eu não estou dizendo a vocês que é fácil. Eu não vou dizer a vocês que eu também não erro nisso. Ser agradecido é algo difícil. Ser agradecido é algo difícil. Orando também juntamente com nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Bom, aqui, irmãos, nós temos algo muito interessante a pedirmos ao Senhor, que é a porta da palavra. Normalmente, quando nós queremos escalar alguém para trabalhar na igreja, irmão, eu gostaria que você dirigisse um culto. Irmãos, vamos fazer uma leitura da Bíblia. Grande parte das pessoas às vezes diz: mas eu não sei. Bom, quem mais não sabe sou eu. Nós precisamos, como Paulo, termos a humildade da dependência de Deus naquilo que vamos falar. E aqui Paulo nos ensina a depender do Senhor, quando ele diz: orando para que Deus nos abra a porta da palavra. Quem deve nos ensinar é Deus, irmãos. Pregar a palavra de Deus é lógico que envolve um exercício de aprender o que está escrito, mas o fato de conhecer os textos não fará de você ou de ninguém um bom entregador da palavra de Deus. Quem prepara, quem capacita, quem ensina é o próprio Deus. E aqui nós temos Paulo dizendo para que Deus nos abra a porta da palavra. Imagine, irmãos, se o próprio Paulo, o maior pregador do Evangelho de todos os tempos, esse Paulo que pregava, que falava, que ensinava e não parava, ele diz para que Deus nos abra a porta da palavra. Devemos orar, pedindo a Deus que abra a porta da palavra. Quando o irmão vem aqui na frente, devemos estar orando por esse irmão, aqueles irmãos. Nós temos agora em janeiro, nós vamos retomar aquela escala dos pregadores, dos professores da escola dominical, e a igreja tem que estar orando para que Deus abra o entendimento dos irmãos, para que eles possam estar expondo as Escrituras, expondo a Bíblia, mostrando, para que Deus abra a porta da palavra. E de modo geral, irmãos, devemos orar para que essa igreja seja usada por Deus para falar do mistério de Cristo, para expor o sacrifício vicário do Senhor, que morreu naquela maldita cruz, fazendo-se maldição por nós, resgatando-nos da maldição da lei, livrando-nos do castigo eterno, livrando-nos da morte eterna, livrando-nos do inferno e nos transportando do reino das trevas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ser desafiados a isso para a honra e glória de Deus. Versículo 4: para que eu manifeste como me convém falar. Há um modo apropriado de falar o Evangelho. E Paulo está dizendo para que eu manifeste como me convém falar. Como é que eu devo falar?
como me convém falar. Amados irmãos, cada pessoa com a qual Deus nos dá a oportunidade de testificarmos, de falar da palavra de Deus, é diferente. As pessoas são diferentes, as pessoas são indivíduos, os indivíduos são indivisíveis, por isso indivíduos, e cada indivíduo tem um comportamento e uma personalidade indivisível. E nós temos de falar para todos e cada um deles, e nós devemos buscar entendimento, buscar comunhão com Deus, orar mesmo a Deus: Senhor, me ensina, eu preciso falar de Cristo para o meu vizinho, como eu vou fazer? Senhor, eu vou falar de Cristo para o meu professor, como eu vou fazer? Senhor, eu vou falar de Cristo para o meu amigo, como eu vou fazer? Me ensina, me ensina. Amados, é sempre muito bom lembrar que para cada pessoa que nós vamos pregar, cada uma dessas pessoas é uma criatura de Deus, e Deus o conhece como ninguém. Deus conhece todas as pessoas, Deus sabe as ações de todas as pessoas, a ponto de Jesus ter dito aquele homem que estava embaixo da figueira. Ele tinha visto, e aquele homem quebrantou o seu coração quando soube que Jesus tinha o visto ali. Amados irmãos, os homens, todos os homens foram e são criaturas de Deus. Não há ninguém na face da terra que tenha vindo aleatoriamente. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, Deus os conhece. Deus os conhece. Deus não precisa de que diga-se nada de quem é o homem. João, Evangelho de João. Nós temos algo interessante aqui no Evangelho de João. No finalzinho do capítulo 2, está escrito assim, versículos 23 a 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Preste atenção no que a palavra está dizendo: a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabe o que havia no homem. Deus conhece todos os homens, Deus conhece todas as pessoas, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe da vida de todos. E ninguém precisa dizer a Deus quem é Anísio, quem é Neto, quem é Suzana, quem é Neide, quem é Eli. Deus sabe. Deus sabe, irmãos. Deus sabe. E aí, quando nós vamos falar do Evangelho, nós temos ao nosso lado Deus que sabe exatamente com quem estamos falando. Deus sabe a vida daquela pessoa. Deus sabe os atos daquela pessoa. Deus é conhecedor. E nada melhor do que buscarmos do Senhor, que sabe, o meio de se chegar até aquela alma, para que eu manifeste como me convém falar. Para que eu manifeste como me convém falar. Como eu devo falar, Senhor? Como eu devo falar? Obviamente você sabe o que você deve falar. Não está em questão. A questão é o que você deve falar. Você sabe o que você deve falar. Você tem de falar, tem de ensinar o Evangelho, tem de mostrar que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Você precisa ter a noção clara de que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus amou o mundo. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, aquele que não crê continua indo para o inferno. Você sabe isso, e não é o que você vai falar, mas como você vai falar. Como Deus pode lhe orientar, lhe ajudar, lhe ensinar a falar de maneira que aquela pessoa que Ele conhece, que Ele sabe quem é,
que ela possa vir a crer na mensagem do Evangelho, que o Evangelho fique claro para aquela pessoa e que, se ela não crer, ela fique côncia de que ela rejeitou verdadeiramente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 5 traz uma lição preciosa. O versículo 5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Meus amados irmãos, às vezes nós pensamos o seguinte: eu não tenho que dar satisfação. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos andar com sabedoria para os que estão de fora. Quem são os que estão de fora? São os que não são crentes. São aquelas pessoas que não são crentes. E esses que estão de fora, muitas vezes eles estão a armarem laços para a nossa queda. Nós devemos ter muito cuidado, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, em relação aos que estão de fora. Os que estão de fora, na grande maioria, querem a nossa queda. E eles irão oferecer, em algum ponto da nossa vida, elementos destrutivos. Nós precisamos também aprender que a vida ela é formada de elementos construtivos e elementos destrutivos. Há hábitos e condutas que são destrutivas e há hábitos e condutas que são construtivas. E andar com sabedoria implica dizer que eu devo ter sabedoria para não fechar as oportunidades de pregar o Evangelho para os que estão de fora. É uma atitude construtiva minha não fechar a porta da pregação para com os que estão de fora. Agora, há uma atitude destrutiva muitas vezes daqueles que estão de fora, que é querer lhe derrubar. Mas como é que ele vai querer lhe derrubar? Lhe afrontando? Não. Ele vai começar a oferecer a você elementos da vida destrutiva dele. Ele vai querer que você desfrute do mesmo nível de pecaminosidade que ele está vivendo. Não é inédita histórias de pessoas crentes que são confrontadas por pessoas que não são crentes, oferecendo bebidas, festas, dizendo que o mundo é bom, oferecendo um cartel de músicas diabólicas como rock e música popular brasileira e essas porcarias que tem hoje aí, que muitas vezes o crente é tentado a ir nesse caminho, nessa direção. Não confie nos que estão de fora. Não confiar nos que estão de fora é agir com sabedoria. Eu sempre digo, eu não sou Cristo, eu não sou Deus, eu sou um miserável pecador, indigno da salvação, que fui alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. Mas algo que eu aprendi com o próprio Cristo é que nós não devemos confiar nos que estão de fora. Pode ter laços consanguíneos. Quem foram um dos principais afrontadores de Cristo na época do seu ministério terreno? Os seus próprios irmãos. Os seus próprios irmãos. Então, muitas vezes, de dentro da nossa parentela, é o ponto onde nós não devemos confiar. Andar com sabedoria, não baixando a guarda. Quando nós baixamos a guarda, pode acontecer conosco aquilo que aconteceu com o jovem profeta, que, voltando de Judá, foi seduzido por uma mensagem falsa de um falso velho profeta, que o induziu ao erro. E ele teve um fim trágico. Por quê?
Porque deixou de ouvir ao Senhor e foi ouvir uma profecia que não era da boca do Senhor. Então, andando com sabedoria. Eu já abordei rapidamente, mas volto ao ponto, remindo o tempo. Tendo cuidado com o nosso tempo, irmãos. Tendo cuidado com o tempo. Salomão diz que tem tempo para tudo, né? E nós devemos saber que tem tempo para dormir, tempo para acordar, tempo para comer, tempo para trabalhar, tempo para orar, tempo para ler a palavra de Deus, tempo para evangelizar, tempo para recarregar as baterias em um bom momento de comunhão e lazer com a família. Tem tempo para tudo isso, irmãos. Tem tempo. Tem tempo. Inclusive temos o tempo de nos reunir aqui nessa igreja, nas quartas-feiras, às 8 horas, nos domingos pela manhã, às 10 horas, domingo à noite, às 19h30 horas. E nós devemos saber que qualquer outra coisa que venha a afrontar esse horário, esse tempo, devemos questionar a origem disso. Nós somos sabedores que há compromissos que diz respeito ao levanto do nosso sustento, e aí quem trabalha nesses horários não pode estar presente mesmo, ele está lá garimpando o sustento. Algumas pessoas que ainda estão buscando uma qualificação profissional, mas outras motivações nós precisamos confrontá-las. Precisamos sim confrontá-las, seja elas quais forem. Por quê? Estaria Deus nos tirando daquilo que Ele chamou da boa parte? Marta, atarefada com muitas coisas, questionou o Senhor em relação a Maria, e Ele disse que Maria escolheu a boa parte. O Senhor não vai, irmãos, nos tirar da boa parte de ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado para não cairmos nessa tentação e ficarmos distantes do serviço do nosso Senhor. O versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Bom, irmãos, isso aqui para mim é um exercício contínuo e constante. Eu sou uma pessoa meia que, usando um linguajar corriqueiro, eu sou um camarada meio grosseiro, né? Eu sou um camarada também que o pavio não é muito longo, não é? E esse texto tem sido sempre um desafio para a minha vida, para que eu possa aprender a responder de maneira agradável, mesmo aquelas perguntas que não são tão agradáveis, mas o Senhor está dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável. Ou seja, você tem uma mensagem dura, e olha que mensagem dura: vós tendes por pai ao diabo. É dura essa mensagem. Todos merecem o inferno, o salário do pecado é a morte. Essa mensagem é dura. Você não pode deixar de entregar essa mensagem, mas você precisa procurar ser agradável entregando essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Entregar uma mensagem dura com dureza é mais difícil. Entregar uma mensagem dura procurando ser agradável torna-se mais fácil. Eu ainda não aprendi. Se um dia eu aprender, eu prometo que vou ensinar aos irmãos. Mas é o que a palavra de Deus diz: a vossa palavra seja sempre agradável. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Aí nós voltamos mais uma vez dentro daquela prerrogativa das individualidades.
O indivíduo é indivisível e você vai ter a oportunidade de falar para vários indivíduos e você tem de responder cada um dos indivíduos da maneira correta, da maneira escriturística, da maneira que não fecha portas, que a palavra seja temperada com sal. A palavra temperada, o tempero é algo interessante. Comida sem tempero não é boa. Comida temperada demais é pior do que sem tempero. Ou seja, comida sem sal tem jeito, você bota sal. Agora, se você botar 1 quilo de sal em meio quilo de feijão, você perdeu o feijão e também o sal. Então, o tempero tem que ter a dose da mão da cozinheira, né? Fulano ou fulano errou a mão, ou seja, colocou sal demais. Então, o Senhor está nos dizendo que a palavra deve ser temperada com sal, deve ter um bom tempero. A comida não deve ficar insossa, a palavra não deve ser insossa, e a palavra não deve ser salgada, deve ser temperada. Então, que nós possamos, irmãos, colocar o tempero certo na nossa vida, colocar o tempero certo na nossa fala, colocar o tempero certo no modo de viver, colocar o tempero certo nas nossas ações, em nossas vidas, dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro da sociedade, para que sejamos crentes evangelistas, crentes que estão abrindo portas, crentes que estão levando a mensagem, crentes que estão dando notoriedade ao Evangelho de Jesus, crentes que estão servindo ao Senhor com alegria, crentes que estão servindo ao Senhor com felicidade em seus corações, porque são servos do Deus Altíssimo, crentes que são gratos a Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar todo e qualquer pecador, crentes, irmãos, que confiam no Senhor, crentes que têm por hábito a viver pela fé, viver na dependência do Senhor, dependendo do Senhor, o próximo passo depende do Senhor, o próximo passo é pela fé, mesmo que você olhe pela janela da sua vida e você veja uma intensa tempestade, a tempestade vem, mas você tem que ter a confiança naquele que é capaz de acalmar a fúria do mar. Você tem que ter a esperança naquele que é guardador. Você tem que ter a esperança, você tem que ter a fé, mesmo que a esperança seja mínima, naquele que deu o seu filho a morrer na cruz para salvar a todo e qualquer pecador. Amados, vamos até Romanos capítulo 4. No versículo 18. Crentes que oram são crentes que confiam. Crentes que oram estão habilitados a viverem pela fé. O justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz: o qual em esperança creu contra a esperança. O qual em esperança creu contra a esperança. Não havia esperança, irmãos, para que Abraão tivesse um filho. Não havia esperança. O versículo 19 mostra que não havia esperança. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão já estava amortecido. Em outras palavras, Abraão já não funcionava mais. E o ventre de Sara já estava amortecido.
não havia esperança. Sem funcionabilidade no homem e sem fertilidade no útero feminino, é impossível a geração de filhos. Mas nós estamos falando de milagre, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Meus amados irmãos, ao orarmos ao Senhor, ao pedirmos ao Senhor, nós estamos afirmando que nós cremos. Nós estamos afirmando que nós cremos, e quando nós estamos afirmando que nós cremos, nós estamos afirmando o que a Bíblia diz: mas o justo viverá pela fé. Orar ao Senhor com alegria, com ações de graças. Não importa aquilo que você está pedindo, não importa o tamanho, a grandiosidade ou a pequenez do que você está pedindo, peça com ações de graças e por fé no Senhor, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. No Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Que Deus me abençoe a ser um homem de oração. Que Deus me abençoe a ter um comportamento de vida pela fé. Que Deus me abençoe a andar pela fé contra a esperança. E o mesmo que eu estou pedindo a Deus em relação a mim, eu peço em relação aos irmãos e à família dos irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus forme o caráter desta igreja em uma igreja que quer viver pela fé contra a esperança. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos amados e muito queridos